Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 28, Preces Pessoais, para pedir um conselho. Então vamos à leitura. Para pedir um conselho. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, nos colocar as seguintes questões. Primeiro, a coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo qualquer a outrem? Segundo, ela pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Se a coisa não interessa senão a si, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem dela resultar. Se ela interessa a outrem, e fazendo bem a um possa fazer o mal a outro, é preciso igualmente pesar a soma do bem e do mal para se abster ou agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, é preciso ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não é conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultar as forças e os meios de execução. Em todos os casos, pode-se sempre reclamar a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se dessa sábia máxima: na dúvida, abstente. Capítulo 28, número 38. Então, vamos receber a Flávia Fragoso, nossa expositora de hoje, né, que vai facilitar o nosso estudo na reflexão. A todos aqui presentes, seus amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Seja bem-vinda, Flávia, uma boa noite para você. Então, o assunto de hoje é um assunto muito interessante, porque ele é difícil para nós. Porque a gente vive com uma máscara, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer isso porque eu mereço. Eu vou fazer isso porque, não, fulano não ia se importar comigo se eu fizesse isso, então eu vou fazer. Vou fazer igual fulano. Fulano não se importa com o que eu faço, eu também não me importo com o que ele faz. E assim, nesse mundo que a gente está vivendo, que é o mundo que a gente precisa viver, porque a gente tem mania de falar, que mundo é esse? Que pessoas são essas? Como se nós fôssemos os anjos que tivéssemos vindo aqui para ser o exemplo, e a gente sabe que a gente está um pouco longe disso ainda, né? Para não dizer muito. Mas a gente não está, na mesma proporção longe que as outras pessoas. Porque muitas vezes, e a gente tem visto isso muito, a gente se apega, eu vou explicar por que eu estou falando isso, a uma pessoa que fez uma coisa horrorosa e diz, credo, eu nunca faria uma coisa dessa. Primeiro, a gente não pode dizer nunca, porque a gente não está no corpo do outro, a gente não é o espírito do outro, a gente não está nas circunstâncias do outro para dizer nada. Segundo, que não nos cabe julgar. A gente sabe o quanto a gente já caminhou, mas a gente não tem ideia, ou até digo que a gente faz um pouco de ideia do quanto a gente ainda tem que caminhar. O fato da gente ter caminhado me mostra duas coisas. Uma, que eu posso caminhar, porque dá resultado. E outra, eu ainda não terminei de caminhar. Eu ainda tenho o que caminhar. Então, se a gente para pensar no mundo hoje, que a gente tem uma situação terrível, como a da Líbia, um terremoto horroroso, como aconteceu no Marrocos, e o Rio Grande do Sul, numa tragédia descomunal, sem precedentes, a gente pensa, esse mundo não é justo. Na nossa cabeça, não é. Mas se a gente sair desses lugares e vier para dentro do nosso coração, a gente vai reconhecer que o nosso coração não é justo.
o nosso coração não é justo, os nossos pensamentos não são justos. Estou falando de justiça divina, estou falando do mais próximo do que Jesus poderia fazer, que ainda é longe, mas assim, se a gente for seguir o modelo. Então, tirando não, mas vamos deixar essas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo, vamos deixá-las e vamos vê-las com olhos da misericórdia. A gente fica na frente da televisão e pensando assim, nossa, olha lá, mais um corpo, nossa, olha lá, olha isso, coitado sem família, assim, e fica falando, já falei isso aqui uma vez, falando sobre isso eternamente. A gente é capaz de entrar num quarto, num canto qualquer, e fazer uma prece daquelas que movem os céus? Ou a gente fica só falando e procurando ver as notícias mais atuais? Isso nos mostra que é difícil para a gente, e está muito difícil, a conexão com o Senhor da vida. A nossa conexão com a nossa essência, ela está perturbada e conturbada, porque no mundo que nós vivemos estão acontecendo coisas que estão nos abalando mental, emocional e espiritualmente. A nossa fé está ficando mais bamba do que ela já é. Porque a gente não consegue compreender, e não consegue mesmo, porque tantas coisas estão acontecendo assim, e porque tantas pessoas estão sofrendo, e porque a gente não consegue compreender. O Senhor, que é meu Pai, é Pai dessas famílias que perderam tudo. Nós não temos competência intelectual, que seria o mais fácil, e muito menos emocional e espiritual para compreender o que a gente chama de tragédias, o que a gente chama de desgraças, vamos falar assim, e de desastres, porque são as palavras que a gente usa, para compreender. A gente não tem condição de compreender. Não é possível o nosso intelecto conceber coisas assim. Embora que a gente saiba que são fenômenos da natureza, alguns, outros não são, outros são erros humanos e tal, mas por que Deus permite isso? Então, essa pergunta a gente não precisa perder tempo fazendo, porque a gente não tem compreensão para compreender. Compreensão para compreender. A gente não tem. Intelecto é uma coisa muito além da nossa capacidade. Então, a gente vê que, além disso, tudo que tem acontecido e que tem mexido conosco, além de outras coisas, né? Tem pessoas que estão desaparecidas, crianças que estão em situações terríveis, o nosso mundo não para de ser mundo porque eu resolvo ser bom. As coisas não param de acontecer porque eu resolvo vir ao centro. As coisas não param de acontecer porque eu comecei a ler um livro espírita, ou porque eu fui na igreja, tal. O mundo continua. O que vai mudar é a minha percepção diante de algumas coisas para mim mesmo, porque outras, como a gente já falou, não tem jeito de conceber e de interpretar. E todos nós, uns mais, outros menos, outros foi esse mês, o outro foi mês passado, a gente tem momentos de dúvida muito grande. De dúvida em relação ao nosso trabalho, de dúvida em relação ao nosso relacionamento, de dúvida em o que a gente vai fazer com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso colega de trabalho, em dúvida se a gente vai mudar de casa, vai mudar de cidade, vai mudar de país, porque nós ainda não temos a nossa fé firme. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tenho a minha fé firme, eu creio que o melhor vai me acontecer sempre. A gente não tem isso. Tanto é que no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles trazem para a gente esse capítulo, esses dois itens do capítulo 28, que fala o que a gente faz quando a gente está em dúvida. Qual seria uma prece, uma forma de ter essa conexão que não cai e que não fica fora de área com o Criador e com toda a equipe espiritual que faz parte do meu círculo, que faz parte da minha vida. Quando a gente pensa assim, a gente fala, poxa, mas se eu creio,
eu creio, então, que Deus vai fazer o melhor para mim. Eu não preciso resolver nada, eu não preciso escolher nada. Seria uma forma fácil da gente pensar. Porém, ao contrário dos outros animais conhecidos por nós, nos foi dado o livre arbítrio. Ou seja, a livre relativa, a gente já sabe que é relativa, porque a gente não pode, graças a Deus, fazer tudo que a gente queria. Esse livre arbítrio, essa livre capacidade de escolha que nos foi dado, ela me mostra que eu tenho o poder de escolha e que, por isso, eu posso ir por ali, posso ir por aqui. Porém, as consequências que me esperam aqui são umas, as consequências que me esperam aqui são outras. Aí a gente vai para uma outra pergunta, mas então o que eu faço? Não sei. Não sei se eu escolho esse emprego, não sei se eu abandono essa pessoa que está comigo, não sei se eu tenho outro filho, não sei se eu não tenho filho nenhum, não sei se eu vou no centro, não sei se eu vou... A nossa vida é um eterno escolher. Desde a hora que a gente acorda, se a gente vai dormir mais 5 minutinhos, mais 10, botar no... Como é o nome daquilo? Aquele negocinho que fica demorando? Ninguém põe, né, gente? Só eu que ponho. Como é o nome daquilo? Soneca, isso mesmo, só eu e ela que botam. Ninguém usa o soneca aqui. A gente já começa escolhendo se a gente vai acordar na hora que tem que acordar ou se a gente vai usar o soneca para ficar depois atrasado e correndo, xingando tudo e todos. Amanhã ninguém vai usar o soneca, quer ver? Bom, mas brincadeiras à parte, a gente escolhe o dia inteiro. Até a rua que a gente vai, a roupa que a gente vai vestir, como que a gente vai se apresentar para fulano, para Beltrano, se vai falar, se vai mostrar que não está gostando, se vai engolir. Tudo nosso é escolha. Mas chegam determinados momentos da vida que as escolhas elas vão exatamente fazer isso. Vão nos mostrar que há uma bifurcação ou uma trifurcação, quadrifurcação, não existem essas palavras, mas existem vários caminhos e eu não sei o que eu vou escolher. Isso muitas vezes tem a ver com a nossa vida de trabalho, como eu já falei, a nossa vida amorosa, a nossa vida de família. Várias são as possibilidades. E nos é dado, então, a possibilidade de escolha. Quando aparece para mim uma situação na qual eu tenho que escolher, a espiritualidade entende que eu vou saber escolher. Muitas vezes a gente já fez escolhas erradas. Pagamos o preço e conseguimos voltar para o nosso caminho. Todo mundo aqui pagou o preço, que eu estou vendo todo mundo rindo. Então, já fizemos escolhas erradas, fomos por aqui. Por que a gente faz essas escolhas erradas? Falta de maturidade, óbvio. Né? Ninguém tem a idade que tem hoje, ninguém tem o conhecimento que tem hoje. Então, o que eu fiz naquela oportunidade foi o que eu consegui fazer. Foi o que eu dava conta de fazer. Ai, mas hoje eu acho horrível. Foi o que eu dei conta de fazer. Hoje eu faria diferente? Olha que interessante. Se hoje eu faria diferente, é porque eu já não sou mais aquela pessoa. Eu já não estou mais ali. A gente já andou. Isso é uma coisa muito bacana. Isso é uma coisa muito importante, inclusive, para a gente parar de sofrer pelo leite derramado, porque o leite derramado já está no chão. E aí, conforme a gente leu no início, meu nariz não está bom e com esse pessoal queimando coisas, estão vendo que eu estou meio fanha, né? Existe, então, no prefácio dessa parte do Evangelho, que quando a gente fica indeciso quanto a alguma coisa que a gente deve fazer, a gente deve se perguntar 3 questões. Todo mundo que achou que ia sair daqui com a receita do bolo não vai. Então, a gente deve avaliar o motivo pelo qual a gente vai pedir à espiritualidade que nos dê uma luz, uma ajuda. E é aí que mora o perigo. Por exemplo, eu estou bem no meu trabalho, bonitinha, lá. Vou dar um exemplo de trabalho que é um exemplo que eu acho que fica mais ilustrativo. E aí alguém me chama e fala assim, olha, você vai ganhar muito mais, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Blá, 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 blá. Tudo no começo é lindo. Lembrem-se dessa frase. Tudo no começo é lindo. Aí você sai do tal emprego que você tinha, que você gostava, que estava bem lá.
por que você saiu? Porque você realmente acreditou que aquele emprego ia ser bom ou tal. Ou porque você teve uma vaidade enorme de falar para todo mundo que agora você trabalhava no lugar tal e que você ganhava rios de dinheiro e que você podia comprar isso, aquilo outro. Que vai cair do cavalo? Sim, senhor, é uma questão de tempo. O que a gente não faz com verdade, a gente só faz um pouquinho. O que não é de verdade em meus relacionamentos, sejam eles quais forem, a gente só sustenta pouco tempo. Não é possível sustentar mais do que o pouco. Então, a primeira pergunta que o Evangelho nos traz é: o que eu pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Isso é muito perigoso, porque a gente pensa assim, então nunca vou poder sair desse emprego porque o meu patrão vai chorar quando eu sair, eu estou fazendo um prejuízo a ele. Tudo isso, a gente tem intelecto e condição suficiente de entender essa pergunta e responder da forma certa. Não tem ninguém com 5 anos de idade aqui achando, ai, coitadinho, não tem ninguém coitadinho. Ele viveu até você sem aquele momento, até aquele momento, não vai morrer se você sair, né? Mas eu estou fazendo o mal? Essa é a pergunta principal. Porque se eu estou fazendo o mal para me beneficiar de alguma forma, eu estou indo totalmente contra a lei. Vai cair do cavalo? Sim. É uma questão de tempo. Porque essa pode ser a minha forma de viver. Eu fico um pouco ali, um pouco aqui, eu tenho um relacionamento aqui, eu vou usando as pessoas e me aproveitando das pessoas do jeito que eu quiser. Não se preocupe. A lei é para todos. Você faz e você vai ter o dia que as pessoas vão fazer a mesma coisa com você. Você fala, nossa, que horror. É lei. Não é horror, é a lei. Então, qual é o segredo? Eu não descumprir a lei. Eu andar bonitinha. Ah, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo vai ter o deles. Gente, é plantio e colheita. Não tem outra forma de viver. Tudo o que eu planto é meu, de bom e de ruim. Eu costumo dizer que é como se a gente estivesse no universo, nos universos, mas vamos botar só a nossa Via Láctea aqui, estrelinhas. Eu fiz coisas boas, estou cheia de estrelinhas. Flávia, 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 Flávia. E aí as minhas coisas ruins que eu faço também, tem lá aquelas carinhas tristes, Flávia, 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 Flávia. Num determinado dia, acontece uma coisa comigo que eu falo, nossa, do nada, apareceu fulano, me ajudou nisso que eu precisava há tantos anos. Não existe do nada. Existem minhas estrelinhas que estão lá brilhando porque eu ajudei alguém, eu fiz alguma coisa boa para alguém. É natural que eu receba, normalmente quando eu não estou esperando. E o ruim? E o ruim? Como é que a gente faz com o ruim? Como a gente faz é de um jeito, como Deus faz é de outro jeito. A justiça dos homens, ela se baseia em todo o mal que a gente faz. Você fez uma coisa errada? Paga. Você fez outra coisa errada? Paga. Essa é a justiça dos homens. A justiça divina é maravilhosa. Ai de nós, se não fosse ela. Porque ela fala assim, a Flávia fez isso horroroso. E aí eles pensam assim, mas olha aqui, olha o dia que ela fez isso. Olha que bacana que ela fez aquilo. Então eu já não estou lá embaixo. Eu já começo a ter levado em conta meus méritos, pela lei do mérito, pela lei de que eu mereço determinadas coisas porque eu plantei. Tudo o que eu planto é meu, de bom e de ruim. Como diz o pessoal nesse negócio de rede social, isso te acalma ou te assusta? Às vezes acalma e às vezes assusta, né? Mas vamos continuar. Então, o que eu pretendo fazer? Eu estou em dúvida, eu não sei que atitude tomar. Estou realmente confusa, não sei o que fazer. Então, normalmente não dá tempo. A gente não se prende a essas perguntas. Normalmente a gente vai indo. Então, eu tenho que ser honesto comigo. E eu tenho que perguntar, eu estou fazendo mal para alguém? Se eu pedir isso, se eu escolher isso, tem alguém que vai sair prejudicado? Não, ninguém vai sair prejudicado. Então vamos continuar na segunda pergunta. Isso pode ser útil para alguém?
Aí eu vou ter a resposta sim ou não. Não que as coisas que eu faço tenham que ser úteis. Elas não podem ser do mal, vamos falar assim. Elas têm que ser do bem. E, por fim, se alguém fizesse isso comigo, como eu ia me sentir? Eu acho que, para mim, é a pergunta mais difícil, porque muitas vezes o orgulho não deixa a gente enxergar. Ele é o nosso maior advogado pilantra que tem. Pilantra porque ele nos engana. E a gente acha que está bonito e não está. Por exemplo, quando eu quero fazer uma coisa e no fundo, lá no fundo, eu não acho que é uma coisa legal, o que o meu orgulho fala para mim? Flávia, você não vai perder essa oportunidade. Flávia, você não lembra o que fulano fez com você, não? Você está com a faca e o queijo na mão. O que acontece quando eu ajo da mesma forma que o fulano agiu comigo lá atrás? Tudo que eu falei dele, tudo que eu pensei, tudo que eu senti foi por água abaixo e eu estou igual a ele, ou pior, conforme for a minha sede de vingança, a minha soberba em aproveitar determinadas situações. Então, o orgulho, ele faz com que eu transforme essas 3 perguntas em coisas só a meu favor. Só a meu favor. Porque eu vou dizer, não faz mal para ninguém. Também ninguém pensa em mim. Então, vou fazer isso, porque se fizer mal para alguém, eu lamento, porque eu tenho que viver minha vida, tenho que fazer minhas coisas. É o primeiro grande erro que a gente faz. O segundo grande erro é pensar assim, não, pode ser bom para fulano também isso. Não é que a gente acha que pode ser bom, é que a gente quer se justificar de alguma forma para não ficar muito ruim. E, por fim, se alguém fizesse isso comigo, eu aguentava, já aguentei tanta coisa. E por aí nós vamos vivendo, mentindo para nós mesmos e sendo extremamente egoístas, escolhendo coisas que não são boas para nós. Bom, quando a gente... Tem uma frase que ela falou que é muito interessante, que fala assim, ó, eu achei até estranha essa frase, mas ela é a pura verdade. Coisas boas podem trazer maus resultados. O que a gente pensa? Coisas boas vão trazer bons resultados. Mas muitas vezes coisas que são boas trazem maus resultados. Um exemplo que eu peguei, um exemplo bem simples. Eu não sei costurar, mal sei pregar um botão. Então eu vou numa confecção, numa facção, nesses lugares que as pessoas costuram, e me ofereço para o emprego. E digo que estou precisando muito e tal. E aí a pessoa, tá, então vou te dar uma chance. Só sei pregar o botão, tá lembrando, né? Aí eu chego em casa e falo, aconteceu uma coisa ótima comigo hoje. Arrumei um emprego. Aí no primeiro dia já faz aquele contrato de experiência e tal, e eu começo a trabalhar sem saber nada. Foi uma coisa boa que aconteceu para mim. Foi um emprego que eu consegui, eu tenho uma perspectiva de ter um salário e para minha família isso é importante. Aí eu começo a não trabalhar, porque eu não sei trabalhar, né? Não sei costurar. E aí as outras pessoas começam a ficar com uma carga maior, porque elas estão vendo que alguma coisa está acontecendo comigo, eu fico dizendo durante uma semana que é meus primeiros dias e tal. Eu estou prejudicando a empresa, eu estou prejudicando os outros funcionários e a pessoa que me contratou. Então, uma coisa que foi boa para mim teve um resultado mau. Isso eu estou dando um exemplo simplinho. Uma coisa que foi boa para mim teve um resultado mau para outras pessoas, porque eu me apoderei de uma coisa que não era verdade, e aí a gente lembra que o que não é de verdade em mim, eu só sustento por pouco tempo, e vira aquela confusão, tem que começar tudo de novo, o processo seletivo, vão começar a procurar outra pessoa que saiba costurar, e etc. e tal. Então, em todos esses casos, a gente tem que lembrar que nós não estamos sozinhos, mas muitas vezes a gente opta por ficar sozinho. Como a gente falou antes, a conexão nunca está fora do ar. Eu posso estar fora do ar. A conexão nunca cai. Eu posso não ter nenhuma condição de me conectar. E quando a gente perde, e a gente tem perdido muito, essa conexão com o divino, quando a gente perde o motivo de eu estar aqui, quando a gente vem aqui no centro e fala,
cara, é isso que eu tenho que fazer, progredir. Eu vim aqui para ver as coisas que eu faço e tentar não fazer tanto, para depois, então, eu não fazer mais. Como já aconteceu no passado. Lembra que a gente falou? A gente já caminhou. Coisas que eu faço hoje não eram importantes para mim, hoje são bacanas da minha vida. E coisas que eu fazia há um tempo atrás, que eram nada a ver, vamos falar assim, eu não faço mais. Então, muitos de nós estamos vagando na infelicidade, na efemeridade, ou seja, na forma curta de viver a vida. Porque nós estamos vivendo essa vidinha mais ou menos, que não é a vida real. A vida real precisa de conexão. É como se eu fosse um imã e não grudo em nada. Para que haja essa força, para que eu busque dentro de mim a minha centelha divina, porque eu sou feita, quando a gente ouve essa frase, a imagem e semelhança do Criador, é isso. Não é que é o rostinho, a barriga, não é isso não. A gente custou a perceber isso. A imagem e semelhança, a imagem da bondade, a semelhança no amor. Só que isso mora lá dentro em algum lugar que eu não tenho a menor ideia de onde está. Por quê? Eu não ponho isso para uso. Eu não ponho isso para uso. Então, isso não passa através de mim. Está lá dentro, mas eu não uso. Eu não me conecto e falo, meu Deus, que dia difícil que foi hoje. Eu achei que eu não ia conseguir, mas agora eu vou dormir, eu consegui. Ainda bem que vocês estão comigo, porque eu vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar. Sem a espiritualidade, sem a misericórdia de Deus, o número de suicídios já teria aumentado muito, porque a gente não ia dar conta. Mesmo que a gente não perceba, eles agem conosco, para nós, sobre nós. Porém, para que eu desperte essa força e consiga pedir, por exemplo, uma luz, a minha conexão é importante. Eu tenho que elevar o meu espírito. Quer ver uma coisa lógica? Os espíritos mais iluminados, eles conseguem vir até um determinado ponto. Depois eles precisam de mim. Eu preciso chegar até eles para que haja essa junção de força e de luz para que a coisa aconteça. Quando a gente está doente fisicamente, há um esforço, vamos dizer assim, maior, doente e vivendo uma situação muito difícil. Há um esforço maior da espiritualidade, porque a nossa condição não é uma condição normal, vamos chamar assim. Desculpa, gente. Mas, no dia a dia, eu só não faço se eu não quiser. Eu só não elevo o meu pensamento para conseguir o que eu quero, e a gente sabe a força do pensamento. A gente conhece, a gente já viveu. Em outras situações talvez não fossem tão amorosas, mas a gente sabe. Então, quando eu estou numa encruzilhada, eu estou num momento que eu não sei o que fazer da minha vida, se eu não elevar o meu pensamento, a minha alma, eu não vou ter uma resposta do jeito que eu quero. Porque existe, como a gente falou, o livre-arbítrio. Enquanto eu não saio da frente, eu não delego. Enquanto eu estou tentando controlar o incontrolável, a espiritualidade me respeita. E eu vou batendo a cabeça, quebrando aqui, quebrando ali, quebrando aqui, quebrando ali. Quando eu digo ao Senhor da vida, ao Mestre Jesus, aos meus amigos espirituais, não consigo, não tenho capacidade, não sei o que fazer, me ajuda, eu saio do controle, eu paro de bancar Deus. E aí, então, eles podem entrar. Porque eles só vão entrar se eu abrir a porta. Eles não vão ficar batendo, Flávia, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma luz aqui. Não vão. Não é preciso que eu arrume uma forma dessa conexão acontecer? Então, quando essa conexão acontece, aí eu saio da frente e digo, agora é com vocês. Eu costumo dizer, eu falo assim,
meu Deus, desculpa o termo, gente, mas é assim que eu faço. E eu acho que a espiritualidade me entende. Esfrega no meu rosto. Eu não falo rosto, não, mas agora eu estou falando. Esfrega, porque senão eu tenho medo de não saber se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Quando você entrega dessa forma, que você se coloca humilde diante do único que tem poder, que tudo é força, mas só Deus é poder. A gente já ouviu essa frase em vários lugares. Quando eu me redimo e mostro para ele que eu não sou, pelo menos naquele instante, essa arrogância, essa prepotência que todo mundo acha que eu sou, ele fala, tá bem, minha filha, vamos resolver esse caso. E aí, quando eu estou fazendo essa prece, pedindo aos bons espíritos que me assistam, que me mostrem, que me mandem uma palavra, eu não posso duvidar da resposta. Embora a gente saiba que muitos espíritos podem se aproveitar desse momento e, como a gente tem aqui, às vezes a gente fala com uma pessoa que a gente jura que é nossa amiga, mas ela é tão invejosa, tão invejosa, tão invejosa, que você fala assim com ela, eu recebi uma proposta de emprego tão boa, e aí ela quer, por exemplo, ficar com seu namorado. Ela fala, mas se eu fosse você, eu ia. Sem dúvida, nossa, sem dúvida nenhuma. O que é isso? Eu já tinha resolvido se eu fosse você. Ou ela tem inveja de você pelas questões do trabalho. Ah, você não pode fazer isso. Você vai embora e você vai deixar... Não, isso é uma loucura que você vai fazer. Então aqui nós temos essas pessoinhas e nós somos essas pessoinhas, muitas vezes com outras pessoas. Como é que na espiritualidade não vai ter? Como é que os espíritos então partiram para o mundo espiritual e viraram santos e anjos? Não vão. Então, para que não haja essa intromissão desses espíritos que são brincalhões, ou mesmo que tenham um coração ruim, ou mesmo ainda que tenham raiva da gente por alguma coisa, porque a gente não é esse alecrim do campo todo, né? A gente já sabe. Para que não haja essa intromissão, a nossa conexão tem que ser muito forte. Tem que ser uma conexão de verdade absoluta. Tem que ser uma conexão de humildade e de predisposição, porque muitas vezes a resposta que eu vou ter não é a resposta que eu quero. Eu estou pedindo a luz, eu estou pedindo a melhor possibilidade, mas muitas vezes a melhor possibilidade não é a que eu quero naquele momento. E aí, a gente espera então essa resposta dos bons espíritos. A gente já falou aqui mais de uma vez que esses espíritos não vão aparecer no meio da noite. Flávia, querida, sou eu, o espírito de luz, vim trazer sua resposta. Faça isso, querida. Faça aquilo, meu amor. Não é assim que vai acontecer. Porque Deus fala aos homens através dos homens. Então, aquela pessoa que está esperando o Uber comigo, ou a outra que está no ponto de ônibus, ou a outra pessoa que eu conversei, que eu nem conhecia, elas vão ser os instrumentos para me dar essa resposta. Isso é importante, porque a partir do momento que eu peço, eu vou ter a resposta, mas não é daqui a 5 minutos. Não é no sonho quando eu dormir hoje, é quando eu estiver com predisposição para receber aquilo. Não é quando eu estiver correndo no trânsito igual uma louca para lá e para cá, ou correndo para buscar filho ali. Não é nessa hora. Então, essas coisas que a gente está falando são tão importantes e tão longe da gente, né? Parece que elas estão ficando tão longe, cada vez mais longe, a gente está se afogando nas informações, e sejam essas informações de jornais, de pessoas, de rede social, do que for, a gente está se afogando nessa lama, porque nem tudo que tem na rede social é bom, nem tudo que tem na internet é bom, nem tudo que tem no jornal é bom, nem todas as notícias são boas. Duvido, olha eu querendo apanhar, que alguns de nós sigamos coisas edificantes, como Razões para Acreditar. Vocês já viram esse site, Razões para Acreditar? É fantástico, porque ele nos dá razões para acreditar. Que a vida vale a pena, que a gente tem jeito, que o ser humano não está enrascado até a última gota, até o último fio de cabelo. Então, o que a gente vê? Os jornais, as redes sociais e
a conversa que a gente tem com as pessoas. Isso é a gente pegar a lama e ir se afundando. Gente, mas é o mundo que a gente vive. Sim, é o mundo que a gente vive. Por isso é cada dia mais difícil a conexão. Por isso é cada dia mais difícil essa resposta. Eu posso até me conectar profundamente para pedir uma luz, uma ideia. Eu faço isso, eu aceito isso, não aceito aquilo. O que eu faço? Posso. Mas para eu receber isso, eu tenho que estar no mesmo nível. Eu tenho que estar conectado também. Porque os bons espíritos vão fazer o quê? Eles não conseguem ultrapassar essa barreira. Essa barreira, como é que eu posso dizer? Pesada. Que nós emanamos para o planeta é muito difícil para eles. Eu lembro uma vez que eu li, já sei que meu tempo está acabando, que eu não vou saber a obra, vocês me desculpem, que a espiritualidade, quando ela vê um foco como esse aqui, de produção de amor, de produção de luz, de produção de condições de materialização e de trabalho para eles juntam todos aqui para conseguir uma forma de conexão e de transformação e multiplicação das energias que são produzidas aqui. Porque aqui a gente pode até pensar, nossa, não paguei a conta de luz. A gente pode até pensar, mas na maioria das vezes nós estamos aqui mesmo, ouvindo e pensando. E eles precisam disso. É uma coisa de dois lados. A espiritualidade precisa das nossas vibrações. Por isso é tão importante a gente pedir a Deus para ter misericórdia das pessoas que sofrem o que a gente vê e o que a gente não vê. Então, gente, a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, independente do título que a gente viu hoje, é: vamos procurar nos conectar com a divindade, com o meu divino. É o meu imãzinho. Tem um imão grandão, mas eu só consigo se eu tirar tudo de ruim que está em cima do meu e ele conecta imediatamente com o que a gente pode chamar de o imã do nosso Criador. Que a gente tenha condição de fazer isso. Coragem, força de vontade. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. E vamos, sigamos. Muito obrigada. Boa noite para nós.